Oi! Eu sou a Daisy. Eu sou a Mini. E eu sou a Sara. A gente faz parte do coletivo Donas e nós nos conhecemos na UFMG durante a graduação de Cinema de Animação e Artes Digitais. E esse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente escolheu esse curso, um pouquinho da nossa trajetória profissional. Você quer começar, Sara? Posso começar. Então, meu nome é Sara Aimee, para quem nunca viu ainda os nossos vídeos. Assiste o nosso canal também, tem outros vídeos legais aqui. Sim, se inscreve. lá, gente. Segue no Instagram. Deixa like. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Brumadinho. E sim, é a cidade que foi vítima do terrível crime da Vale no início do ano agora, com o rompimento da barragem em 25 de janeiro. Eu vim parar no caminho das artes aqui, sobrevivendo das artes e das coisas que a natureza nos dá, através muito da influência dos meus pais. Meu pai, ele é artista plástico e desde que eu sou criança, desenhar e viver nesse mundo de arte sempre foi uma coisa muito natural na minha casa, porque meu pai já vivia de fazer pinturas publicitárias e desenhos, ele já era uma pessoa que trabalhava com isso. Legal. E quando eu era criança, a gente ia numa locadora escolher filmes, e tinha uma seção só de filmes infantis. Então lá meus pais ficavam tipo, escolhe um pra você, sabe aquelas promoções de leva um filme pro fim de semana? Sim. Aluga não sei quantos filmes e só devolve na segunda-feira. Sempre um dos filmes era um filme que eu escolhia pra mim ali da Disney ou de qualquer outro estúdio de desenho, que na época a gente achava que era tudo Disney, né? E meu pai, quando eu era criança, tinha um fliperama. Eu fui criada e sustentada através do dinheiro do videogame, assim, meu pai tinha um fliperama. Aquelas fichinhas? De fichinha e de hora também, porque aí veio o Super Nintendo, veio o Mega Drive, então já não era mais ficha, mas ele vendia a hora, você joga por 1 hora o jogo. Bacana. E eu cresci nesse ambiente. Então, mais tarde, quando eu fui escolher uma profissão, eu já era apaixonado pelo caminho da criatividade e de estimulado. Sobre o meu filme favorito é um filme relativamente recente, se chama O Menino e o Mundo, é um filme brasileiro. Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo muito. É um filme super poético, super tocante, que fala da nossa realidade brasileira aqui, de uma maneira que às vezes a gente nem sempre é feliz, porque ele não fala dos percalços mais felizes da nossa desigualdade social, mas é um filme muito poético e muito bonito de ser assistido. Concorreu ao Oscar de melhor animação, inclusive. É um filme que acho que todo mundo tem que conhecer, né? Principalmente, não só pelo fato dele ter concorrido ao Oscar também, mas para as pessoas poderem conhecer um pouco mais a animação brasileira, né? Sim. Ele é uma animação de 2013 brasileira, que foi escrita e dirigida pelo Ale Abreu, e ela conta a história de uma criança, de um menino, que vê o pai partir em busca de uma oportunidade melhor. E com saudades ele também parte em busca do pai. E nessa jornada a gente vê um retrato de exploração, um retrato de pobreza, mas tudo de uma forma muito poética e muito bonita. O filme é daqueles que te deixa com um calorzinho no coração, como minha mãe disse quando a gente assistiu. A gente ficou assim sem palavras para descrever o quão belo e poético essa obra é. Procurem para assistir, porque ele, assim, me inspira sempre que eu assisto e é um filme maravilhoso. E aí, Mini, fala um pouco de você pra gente aqui. Então, oi gente, prazer. Meu nome é Débora Mini, mas geralmente as pessoas me chamam mais de Mini mesmo. Então, eu sou daqui de Belo Horizonte, eu morei muito na minha vida em Contagem, que é uma cidade aqui do ladinho. E sempre eu gostava muito de animação também, de ver desenho. Então eu assistia tudo aquele Sabadão Animado, aqueles TV Globinho, tudo assim, Cavaleiros do Zodíaco na Band, na Record, sei lá onde era. Rede TV, Rede nossa, TV, eu sou dessa época. Era pica-pau, assim, você ia pulando de um pra outro, sabe? Cada turno do dia você tava numa emissora diferente assistindo desenho animado. Então eu sempre gostei, e minha mãe também sempre gostou. A gente tinha, por exemplo, a coleção de VHS de todos os filmes da Disney, dos estúdios Disney. Então, assim, eu sempre gostei de assistir desenho, eu sempre gostei de desenhar. E então isso foi desenvolvendo, até que, assim, no ensino médio eu parei porque eu levei uma advertência por estar desenhando na aula. Eu não tava fazendo, tipo assim, eu só tava desenhando, não tava nem conversando com ninguém, levei advertência por não estar prestando atenção. E isso me travou completamente. Eu fiquei, assim, uns 3 anos sem realmente desenhar direito, ficando com medo, né?
Então, gente, não seja esse professor, por favor. Não De seja essa verdade, pessoa. não seja. Não seja essa pessoa. Ainda tá? mais eu, que era aquele maior medo da vida, era receber advertência na escola. Eu nunca faltei, tipo, de aula, essas coisas, e sempre foi uma coisa da minha casa mesmo, de não fazer isso. Então, na hora do vestibular, eu gostava muito de mangá, de anime, de cartoon, de jogo, de videogame. Meu irmão jogava, eu não podia jogar, eu sou a irmã mais nova, né? Então eu jogava com uma net desligada. Nossa. Ou soprava cartucho. Eu também sou dessas. Nossa, meu irmão também jogava e não deixava eu jogar. E Porque eu não tinha o videogame era dele, torcendo. né? É, exatamente. Mas eu amava assistir, eu assistia ele jogando. Eu sou filha única, então. Então eu lembro muito teve 2 jogos que ele jogou que me marcou muito, que foi Chrono Cross e Kingdom Hearts. Que as cutscenes do jogo são muito bonitas, assim, são maravilhosas. Eu assisti e falei assim, gente, é um filme. Pra mim, ver ele jogando era como se estivesse assistindo um filme. E eu gostei muito. Mas a razão mesmo que eu quis entrar na faculdade era pra trabalhar com curta, que eu não gostava dos curtas da Pixar. Eu nunca tive essa coisa de querer longa, sempre foi por causa do curta. E qual que é o seu filme favorito? Meu filme favorito, é difícil isso, né? Porque eu acho que vai... de época, muito de época, às vezes um ou outro. Agora, a minha animação favorita do momento é Kubo. Kubo e as Cordas Mágicas. Foi um filme, lindo, assim... maravilhoso. Que eu descobri... Quando eu fui no cinema ver, eu achei tão bonito. Eu achei uma mensagem tão bonita. E a técnica tá tão bonita dele. Eu achei sensacional. Eu recomendo pra todo mundo. Tá na Netflix, gente. Quem já quiser aproveitar, já corre lá e vê. E é isso. Ele tem uma mensagem muito bonita também. Eu acho o final dele uma mensagem linda. É um filme maravilhoso. E a Daisy? Então, gente, eu sou a Daisy. Eu sou de Jandira, que é uma cidade que fica na Grande São Paulo. E, na verdade, eu me interessei por estudar cinema de animação quando eu já estava cursando uma outra faculdade, na verdade, que era design. Eu comecei a cursar design porque eu sempre gostei muito de ilustração. Eu também tenho esse passado, esse contexto aí da infância de assistir muito desenhos animados e tal, porque eu tinha esse tempo livre muito em casa, então eu passei muito tempo da minha vida assistindo e tal, e é um pouco parecido tanto com a Sarah quanto com a Minnie. Mas quando eu realmente percebi assim, que eu queria fazer alguma coisa mais parecida com animação foi quando eu estava na faculdade de design e lá eu fiz um curso livre assim, de animação stop motion. E aí, como eu comecei a cursar design porque eu gostava muito de ilustração e eu vi que naquela época o curso para mim não era... Assim, eu gostei bastante do curso, mas ainda não era o que eu queria, eu comecei a procurar alguma outra alternativa para trabalhar com ilustração também. E aí foi quando eu vi esse curso de cinema de animação na UFMG, e eu fiquei, assim, apaixonada, porque eu tinha gostado muito do curso que eu tinha feito antes, o curso livre de stop motion, e foi aí que eu resolvi, assim, mudar totalmente a minha vida. Então, eu mudei de estado, larguei tudo lá. E resolvi vir para BH para tentar esse mundo novo, assim. O meu filme favorito, então, é drama, difícil, pode ter certeza. Sim, falar. Adoro dramas, mas assim, se eu fosse falar uma animação preferida, eu gosto muito de Wall-E, que para mim, assim, é um filme que, nossa, sabe quando você, sei lá, explode sua mente, assim, principalmente em questão de design sonoro, de passar tanta emoção com tão pouco, sabe? Assim, você não precisa ter diálogo, você não precisa ter outras coisas, assim, só o roteiro mesmo, ele é muito fechadinho para você conseguir se emocionar. Mas eu posso citar atualmente, assim, acho que o filme que mais me deixou, assim, satisfeita quando eu saí do cinema foi Pantera Negra, que eu acho que pra mim, exatamente, que tipo, me identifiquei muito quando eu assisti o filme, porque além de ser um filme que eu achei que o roteiro é bem fechadinho também, bem redondinho, o principal dele é que são personagens negros, né? E eu como, assim, eu sei que é um podcast, mas eu como mulher negra, pra mim aquilo foi, tipo, surreal, assim, a primeira vez que eu me senti realmente representada num filme de super-herói, né? Então eu acho que é um filme que eu acho que provavelmente muitas pessoas já devem ter assistido, mas se você ainda não assistiu, corre aí pra assistir. Então, a gente começou a falar, né, sobre quando a gente decidiu cursar o cinema de animação. Pra quem não sabe, gente, cinema de animação e artes digitais é uma graduação na UFMG, em Belo Horizonte. É um curso noturno e nós 3 nos conhecemos lá. Eu fui da 2ª turma de vestibular e as meninas foram da 3ª, elas eram minhas calouras. E é legal falar que ele veio de uma habilitação, né? De artes visuais. Ele foi criado com uma parceria com o National Film Board do Canadá,
E aí foi criado um curso lá na Belas Artes, mas ele era uma habilitação da Belas Artes. Sim, Em 20 anos 2019, depois, ele foi criado como um curso à parte, um bacharelado. através do Reúne, que foi um programa do governo para expandir o ensino superior, e eles fundaram esse curso de cinema de animação, porque na Belas Artes a maior parte dos alunos estavam se especializando em animação de qualquer forma. Então eles criaram um curso a mais. Aí tava eu um dia lá na aula de fotografia e uma caloura subiu matéria e tava na minha turma. Aí no intervalo, eu ouço uma conversa da caloura falando com a outra menina assim, e aí, vocês já arranjaram alguém pra morar lá na casa de vocês? E eu falei, opa, República, eu quero. Aí Tô querendo vagas. Pode chegar aí, velho. Aí eu, a louca lá do, oi, tudo bem? Como é que é? O que você falou mesmo? Fala comigo também. Prazer. Prazer, eu quero mudar, vamos lá? E assim eu conheci a Deise, através da Deise eu conheci a Mini. A Daisy e eu foi assim, né? Eu tava lendo meu livro Guia do Museu das Galáxias, tranquila, chega ela aqui. Você sabe onde é tal lugar? Eu não. Foi bem isso. Aí eu sentei ela e falei, então você vai fazer cinema de animação também? Eu vou, então tá bom, vamos aqui conversar aqui um pouquinho. E aí, Foi sentada no banquinho lá da Bela. Exatamente. É, foi muito engraçado. E no nosso canal, gente, tem uma quarta pessoa, na verdade, terceira. Nós somos 3 aqui. Matemática nós não somos é forte. humanas, gente, nós somos humanas, relaxa. Tem uma quarta pessoa, que é a Luísa. Ela não tá hoje aqui com a gente, porque por razões pessoais ela não pôde estar aqui com a gente, que ela era da minha turma. E eu, na verdade, conhecia a Luísa no preparatório pro vestibular. Porque o FMG naquela época, o vestibular tinha 2 etapas. A gente fazia uma etapa clássica de vestibular, uma prova de 64 questões e tal. Depois, a gente fazia uma prova de habilidades específicas, que eram provas abertas relacionadas com cada curso ali. E hoje em dia, gente, é bom, por mais que hoje já entra com o Enem, ainda tem a prova de habilidades específicas, ok? Isso. Então você tem que fazer inscrição para ela também. E não só do Enem, Sim. ok? Ela acontece geralmente em janeiro, se eu não me engano. Então fique atento a isso se você está querendo entrar no curso. É pouco depois que sai o resultado das notas do SISU. Você se matricula lá, você se inscreve lá pro curso de cinema de animação e é num site diferente. Eu não vou dar muita informação porque faz muitos anos que a gente se formou e que a gente se desvinculou desse processo de vestibular. Mas não deixem de pesquisar, porque você tem que fazer uma prova de desenho, que é uma prova de percepção visual. E eu conheci a Luísa justamente nesse preparativo de percepção visual. Naquela época, a gente fazia prova de filosofia, de desenho e de redação. Aí, eu não fiz cursinho preparatório para o vestibular, mas para a segunda etapa, quando eu passei na primeira etapa, um professor me falou, vai atrás, tem um cursinho de 1 mês e tal. Aí a gente fez ali das tripas coração, eu fui fazer esse cursinho em BH. E a primeira matéria era pro curso de Direito, que era só História. Então todo mundo que entrava no segundo horário era do curso de Cinema de Animação. E tava lá eu e a Luísa entrando no segundo horário. A gente se conheceu assim. Ela falou, você vai fazer Cinema de Animação, né? Eu também. Que legal, a gente vai ser coleguinha de sala. A gente nunca teve essa postura de você é minha concorrente. A gente sempre teve essa postura Não de... precisa A gente vai disso. passar e vai ser colega de sala. E realmente foi assim. Várias pessoas que a gente conheceu lá viraram nossos colegas de turma depois. Sim. Tudo eu acho assim, até na arte mesmo, eu acho que é uma coisa coletiva também. É uma coisa assim, você passar pro outro que você sabe, você aceitar o outro. Ele não é meu rival, ele tá roubando meus trabalhos. Não, é uma coisa assim, somos parceiros, nós trabalhamos, nós somos colegas de trabalho, Exatamente, né? É uma colegas de troca. profissão, né? Então, isso só ajuda o mercado a crescer. Criar rivalidade não leva em lugar nenhum, né? Eu acho que quanto mais você compartilha experiência e conhecimento, eu acho que mais forte vai ficar o mercado, né? Tanto para todo mundo. Sim. Tanto para você quanto para todo mundo. E aí eu fugi do assunto, mas voltando. Teve um momento, assim, que vocês resolveram, vou marcar um xizinho aqui no papel, cinema de animação, pagar essa inscrição do UFMG, e é isso que eu vou cursar aqui nos próximos 4 anos e meio da minha vida. Teve um momento de virada, assim, pra vocês? Eu acho que pra mim, principalmente, porque eu tava lá na minha outra vida, em São Paulo, de repente, eu estava lá. Na verdade, assim, quando eu me formei em design, eu ainda estava desempregada. Na verdade, eu já tinha feito um estágio, mas eu pensei, eu quero fazer alguma coisa mais próxima de ilustração. E aí foi quando eu vi o curso e me inscrevi. Mas aí eu segui minha vida, comecei a trabalhar numa agência e tal, e de repente, basicamente esqueci, assim, tinha prestado a prova do Enem, né, que foi o primeiro ano que o Enem serviu como prova de vestibular para as universidades federais. E aí eu prestei o Enem, de boas e tal. E eu tava lá
lá, seguindo minha vida, de repente eu vi, gente, saiu o resultado do Enem, vou ver como é que ficou isso aqui, né? De repente, pum, você passou. Eu falei, o quê? Aí foi quando realmente eu mudei, assim, tipo, virei a chavinha e realmente comecei a pensar numa nova possibilidade e tal, e realmente segui a área de animação. O meu foi, eu tava, na verdade, muito em dúvida. Porque que nem eu falei antes, né? Eu tinha sido meio que fechado pra desenho por causa desse professor que me deu advertência por estar desenhando. Então eu meio que fiquei... Mas eu sempre gostei, eu ainda consumia anime, eu ainda via desenho, eu ainda via animação, eu ainda jogava jogo. Então era uma parte de mim, assim, que eu não negava ainda, eu só não desenhava. Mas aí era aquilo, porque... O que é animação? Você vai trabalhar com festa? Você vai trabalhar... Você vai ser atriz? Animador de Ninguém festa aqui. entende direito. Então, foi uma coisa assim que... Tanto que eu lembro uma professora do cursinho pra mim falou: você tá tendo muita coragem, que essa profissão é do futuro. Ela não é de agora. Porque é uma profissão que tá crescendo agora. Eu achei isso muito bacana dela, de falar, de ver isso, né? Tanto que agora a animação de 5 anos pra cá, ou um pouco mais... deu um boom, né? Mas eu tava muito em dúvida, eu quase fiz direito, de tão em dúvida que eu tava, mas eu lembro muito, teve um dia que eu tava em casa, eu tava assim, chorando, desesperada, sem saber o que ia fazer. Aí minha mãe veio conversar comigo, e ela me perguntou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de desenhar. Ela, então você vai fazer isso. E foi bacana que ela me falou assim, que se você fizer e no futuro não pagar suas contas... vira o seu hobby, você acha outra coisa pra fazer, mas não deixe de fazer por esse medo. E isso foi legal, que foi o que me apoiou a fazer realmente decidir entrar na universidade. Muito legal. No meu caso, assim, eu tinha, não sei, uns 15 anos quando eu vi Shrek. E no DVD do Shrek tinha os making of. E aí lá mostrava um cara mexendo no computador e falando que ele criou todo aquele universo ali, falando das simulações de roupa e tal. E eu fiquei assim, gente, eu quero fazer isso daí. E como eu vinha do contexto ali do fliperama, eu também pensava, nossa, eu posso fazer jogos, eu quero criar histórias assim para as pessoas interagirem com essas histórias. Aí eu achava que isso era o curso de ciências da computação que fazia. Tá. E eu fui na amostra de profissões da UFMG. E fui no curso de ciências da computação e percebi que não era nada daquilo. Inclusive na descrição, assim, do curso de ciências da computação, eles falam que é isso, mas não é. E eu saí decepcionadíssima e fiquei, tipo, o ensino médio inteiro sem saber o que responder. Quando me perguntavam, e aí, o que você vai fazer? Antes, tipo assim, sempre soube, eu vou fazer ciências da computação. De repente, não, gente, porque não é isso. Eu não sei se acontecia com vocês, mas quando eu falava que eu gostava de desenhar, o povo falava, então você vai fazer arquitetura? Sempre me falavam isso. Então você vai pra arquitetura, você gosta de desenhar, né? Só que desenho técnico, desenho animado. É outra forma. Outra coisa. Nem todo mundo vira o diferente. Niemeyer, né? Que vira volantes, assim, vira Justamente. prédio. Uma coisa legal que você comentou é que você foi na mostra de profissões da UFMG. E eu acho que a maioria das pessoas que, pelo menos, cursaram na nossa turma, né? Não sei também se na sua turma, muita gente conheceu o curso também através da mostra. Eu conheci também, através da né? amostra, porque Eu aí fui no também. terceiro ano, eu fui no primeiro ano, eu tava no primeiro ano e me decepcionei. Aí no segundo ano eu não fui, no segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano eu fui de novo. E aí eu fui com a escola, minha escola levou a gente, e eu olhando lá o papelzinho, não sei o quê, a única palestra que dava pra gente assistir era de cinema de animação. E eu conheci o Jalver nessa palestra. Ele que deu a palestra. Jalver é um dos professores do nosso curso. E aí ele falou do curso e eu fiquei assim, gente, é isso! É isso, eu gostei! Achei. E eu fui por acaso, porque era tipo assim, a gente queria ver uma palestra, e aí tinha a esperança do professor falar sobre como era o vestibular e tal. Então a gente foi nessa. E eu lembro que nessa época eu não desenhava mais também. Eu desenhei muito quando eu era criança, porque meu pai, tipo, me estimulou e tal. Aí, à medida que eu fui crescendo, isso naturalmente eu fui perdendo o interesse, porque, assim, desenhar não era uma coisa diferentona pra mim. E eu sempre fui muito estudiosa também, igual a Mini, assim. Era assim, a escola coloca um conflito em desenhar Sim. mesmo pra gente. A escola Ah, coloca não, pra mim foi um pouco diferente. uma perda assim. de tempo, assim. A aula de artes, pra mim, é a mesma coisa que uma aula de história. Você não desenhava na aula de artes, você mal assim, se tivesse Você tinha um história outro da arte trabalho, ali. era, mas era história da arte, não era Entendi. aula de artes, pelo menos o que eu tive, né? Pra em mim escola também. particular. Eu Ou fui então escola eram uns particular. desenhos muito básicos, assim, não era um negócio de estimular a mesma percepção visual e a criatividade. No meu caso, assim, eu não sei se também, isso é curioso, porque eu acabei de pensar nisso, não sei se é alguma coisa relacionada a carga horária, mas assim, as disciplinas que tem em escolas
públicas e particulares, mas em diferentes estados, porque pelo menos onde eu estudei, assim, a educação artística era a minha matéria preferida, assim, a gente explorava muitas coisas, mas eu tive um incentivo, assim, muito forte dos próprios alunos, porque eu gostava muito de desenhar, então você acaba praticando mais, e aí você acaba desenvolvendo mais essa habilidade. Então, os alunos em si da minha turma e os professores me incentivavam muito a continuar a desenhar, e eu acho que isso foi um incentivo, foi um fator, assim, fundamental para eu pensar também o que eu ia fazer de vestibular, assim, da minha vida. Foi por isso que eu comecei a Incentivo pensar... muda tudo, né? Exatamente, porque Na assim, minha se fosse turma, cortado, eu não imagina. era a conhecida por desenhar. Tinha um outro menino que sempre desenhou, tipo, fotorrealismo, assim. Então, ele era o destaque de desenho. Eu Entendi. desenhava só pra mim mesmo. Até porque meu pai também nunca desenhou fotorrealismo. Então, nunca teve essa expectativa. Eu nunca tive esse negócio de eu tenho que desenhar igual uma foto. Porque eu já havia habilidade de desenho com outras competências. Porque meu pai desenhava de outras formas. Mas eu não tive esse incentivo. Talvez também porque eu sempre fui muito boa em matemática, história, geografia, português. E na escola, essas matérias mais clássicas, elas são mais valorizadas. E as pessoas te reforçam. Sim, Tipo, você é tão estudiosa, tão inteligente, vai fazer essas coisas. Sim. Quando eu fui falar pro... Quem que era na minha escola lá, no terceiro ano, eu falei para um dos professores. Que eu vou fazer cinema de animação e artes digitais. Aí a pessoa parou, respirou. Você podia passar em engenharia, né? Fazer medicina. Aí eu virei assim, né? Aí ele, não, mas a arte sempre está muito presente das pessoas. Eu falei, foi uma decepção. Mas sabe aquela decepção que você vê na hora? Eu vivi isso muito, assim. Isso é muito complicado, né? Que, por exemplo, eu estudei em escola pública e era na periferia, num bairro em Jandira. E é muito difícil você ver esse incentivo dos professores com os próprios alunos, assim, porque é um contexto muito diferente. E aí eu acho que também um incentivo de forma geral, assim, presta vestibular para engenharia, para, sei lá, direito, medicina, não existia muito, porque eu acho que os próprios professores, eles já tinham um preconceito em relação aos estudantes não conseguirem, né, nem passar, então não existia muito esse incentivo. Eu também acabei sendo uma dessas alunas de destaque, não só de desenho, mas também nas outras matérias, então eu acho que talvez por causa disso também eles, quando a gente começava a conversar sobre isso, e eu também buscava mais informações a respeito de, né, prestar vestibular, talvez eles dessem essa dica, né, entre aspas, mas é uma coisa que eu acho que falhou bastante, né, então assim, se a gente tivesse mais incentivo dos professores para cursar o que você gosta, que você acha que você tem habilidade, aptidão para aquilo, eu acho que aquilo vai mudar muito a vida da pessoa, né? A etapa do vestibular, eu acho ela muito confusa mesmo. Eu também venho de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, e ninguém sabe te orientar muito bem como escolher uma carreira ali. As pessoas às vezes falam, qual a sua matéria favorita? O que você mais gosta de fazer? E minha matéria favorita era matemática, mas isso não tem nada a ver com a profissão que eu quero seguir necessariamente. Eu gostava de desafios de lógica, eu gostava de coisas dinâmicas, eu gostava de álgebra. Videogame, exatamente. E eu gostava dessa dinâmica, de solucionar desafios. Não necessariamente quer dizer que eu ia ser uma boa engenheira. Porque eu encontro isso na arte também, quando a gente encontra ali como é que eu vou desenhar isso, ou como é que eu vou transmitir essa sensação através de uma cena, com imagens. Com São cor, desafios, né? Layout, é muito isso. São desafios lógicos que eu encontro em outros caminhos. E à medida que eu fui crescendo, eu também tive a oportunidade de fazer outras coisas. De estudar flauta, de estudar violão, de estudar outros ramos de criatividade, que aí quando na palestra lá o Jalber falou, tem prova de desenho. Eu lembro que eu tava com duas amigas e elas começaram a achar o curso legal também. Ele falou, tem prova de desenho. Elas até pararam de anotar, assim, tipo, jamais, não vou fazer. E eu pensei, beleza, vamos voltar a praticar desenho e a gente vai fazer a prova de desenho. Porque eu nunca vi desenho como um bicho de 7 cabeças. Era um negócio que eu fazia e eu parei de fazer. Mas eu não sofri o trauma. Com a prática, gente. Com a prática você consegue. Eu não sofri o trauma, então pra mim foi tranquilo. E é isso, né, gente? Não é talento. Talento é uma tendência que você tem a ser bom em alguma coisa. A gente tem que desmistificar isso, né? De alguma maneira. A pessoa não nasceu com habilidade. dom. É habilidade como qualquer outra. Você desenvolve. Tem técnica, tem formas de você melhorar. E é igual, sei lá, alguém que cozinha bem. Não é talento. A pessoa pode ali ter uma facilidade para aprender e conseguir fazer,
Mas se você ensinar ela como é que faz um arroz e um feijão, ela também vai saber. Vai aprender. Justamente. E aí, falando nisso, vocês acham que, assim, seus pais ou sua família te incentivou por alguma coisa, assim, para você seguir essa carreira? A Mini estava comentando que a mãe dela incentivou bastante, né? Apesar dos professores não. Mas na família, na verdade, assim... o que é interessante, o professor de matemática me incentivou. Olha só. Eu achei isso super, que eu virei e falei pra ele que eu era boa em matemática, eu gostava de matemática também. Aí ele falou, não, bom, combina com você. E foi o que me deu o bilhete, que me fez ficar travada. Nossa. Justamente, né? Ele ficava lá desenhando na minha aula. Deixa aí, vai lá. É isso mesmo que tem que fazer na vida. Vai. Pois tipo é, mas isso. e aí, Mini, como é que foi? Sua mãe te incentivou, mas... Foi isso, ela me incentivou. Na verdade, assim, a família nunca entendeu. Então, assim, nunca soube o que que era. Então, eles nem sabiam o que falar comigo disso. Mas eu nunca sofri muito... Assim, eu tinha essa cobrança externa de algumas pessoas também de fazer cursos, medicina, engenharia, essas coisas. Tradicionais, né? Aqueles cursos mas tradicionais, eu clássicos. nunca... O que vai dar dinheiro, o que Foi você vai tanto que foi- sustentar. Foi essa coisa que me deu essa travada, no ano, né, pra escolher, mas não foi algo também que eu me senti que eu não podia, sabe? Foi algo que realmente fez uma diferença, mas o apoio da minha mãe foi muito bom, foi o que eu tava precisando mesmo pra ir correr. Porque a minha vida era isso, gente, era assistir anime, ler mangá, ver desenho e ir pra escola. É, justamente. Era mais ou menos isso. E vocês, como foi? No meu caso, assim, meus pais não tinham também muita informação do que era. Eu acho que é uma coisa, assim, que é uma profissão também nova, né? O mercado brasileiro de animação ainda, assim, tá crescendo agora, mas, sei lá, 5, 10 anos atrás era bem menor, então as pessoas ainda não sabiam exatamente o que era. Mas meus pais sempre tiveram em mente, assim, que o que eu fosse seguir é isso aí que você vai fazer na sua vida. Você Vai tá lá. gostando de fazer, então vai lá, a gente vai te apoiar. Então eu também não tive muito problema com isso. E eu vi que no decorrer, né, da minha experiência e conversando com outras pessoas da área e vendo que elas também tiveram dificuldades, assim, com os pais, para mim aquilo foi um choque, assim, porque eu fico imaginando como seria, se fosse para mim, no caso, não, você não pode fazer esse curso, vai ter que estudar o que eu quero estudar. E não é, né? Então, assim, é muito mais difícil. No meu caso, assim, meus pais é engraçado porque eles eram super a favor de ciência da computação. Porque ciências da computação era uma profissão que era considerada já a profissão do futuro. O jornal falava sim, sobre verdade. aquilo, né? Então era uma profissão que eles entendiam, era palpável para eles. E aí, cinema de animação, eles nunca foram contra, mas eles manifestaram uma preocupação de eu conseguir ser independente e me sustentar com aquilo, porque era uma profissão que ninguém nunca tinha ouvido falar. Meus pais também não sabiam o que era, eu tive que chegar e explicar o que era o curso, o que eu ia fazer. Meus pais são muito mente aberta, assim, então de cara eles entenderam, você vai fazer desenho animado. Mas foi um processo também. Até hoje eles ainda manifestam de vez em quando umas preocupações, porque gente, uma profissão instável, um mercado instável. Sim. Você tem que se dedicar muito. As pessoas às vezes têm estigma com profissões de arte e acham que a gente não faz nada, e é bem o contrário. Bem, você estava vendo de arte? Nossa, eu morri de fome. Porque Aquelas, assim, né? Porque assim, gente, toda profissão você precisa se dedicar muito. Tem profissões que se você for medíocre, você vai se dar bem. Mas a maior parte das outras profissões, você precisa se dedicar para se destacar, senão você não vai ter uma carreira muito bem sucedida ali, monetariamente. E isso é a mesma coisa com a arte. A gente tem que se dedicar, porque senão a gente não vai conseguir uma estabilidade financeira, que é o que todo mundo quer para poder ter uma vida segura ali, principalmente uma velhice segura, né? Não é uma carreira também que às vezes é muito fácil logo de cara já conseguir um estágio que paga muito. Sim. Então, assim, aqui ainda não é uma coisa que nem às vezes você vai num curso que o estágio já começa com mais de 1.000. Então, isso é uma coisa realmente que é diferente, mas não quer dizer que você não vai para lugar nenhum porque escolheu fazer arte. Isso não te limita. Sim. Justamente. E agora o Donas, o que é isso? De onde vem? O que come? O que come? A gente vai ver tudo isso no Globo Repórter hoje à noite. Mas assim, o que é o Donas? O Donas é um coletivo formado inicialmente por mim, Daisy, e pela Mini. Ele foi criado em 2016, assim que a gente formou, né, no curso de cinema de animação. E a gente buscava um meio, assim, da gente conseguir transmitir empoderamento feminino através da arte, né? Que a gente... nós duas somos ilustradoras, então a gente buscou unir, né, nossas habilidades, nossas forças, nossas ideias para criar esse coletivo.
E aí ele está se estendendo agora para novos canais, inclusive canal Temos do YouTube. novas donas. Agora temos novas donas, por exemplo, a dona Sara, que está aqui com a gente também. Né? E aí... E Dona Luísa. E a dona Luísa. Que não está aqui agora. Que não está que aqui. como a gente falou no Mas início. foi né? Mas ela estará em breve. E o Donos acabou sendo também um lugar muito bom pra mim e pra Daisy poder explorar o meio artístico. A gente gosta muito de desenhar, mas a gente estava sentindo que não estava desenhando tanto quanto poderia. Sim. Que assim, não tava essa coisa de desenhar todo dia, ter uma produção mais constante. A gente sentiu que a gente estava precisando disso e a gente pensou, vamos fazer então, junto, pra que aí uma força a outra, né? Uma Você já incentiva entregou? a E aí, outra. vamos lá. Tudo é a base de incentivo, gente, vocês perceberam, Exatamente. né? E sobre o que vai ser esse canal, gente? Então, o canal, na verdade, ele é uma extensão, né, do Donas. E a gente queria abrir essa discussão no YouTube, assim, para outras pessoas também, para a gente começar a discutir sobre o papel, assim, da mulher mesmo em outras obras, né? Então, não só na ilustração, como nós duas somos ilustradoras, mas também em filmes, em livros, em séries. E eu acho que é uma discussão bem legal que a gente vai Isso é uma discutir coisa, lá. essa discussão a gente já tem no dia a dia, assim. Sim. A gente sempre, quando vê uma série nova, lê um livro novo, fala pra outra, indica, né, essa coisa do boca a boca, fala, você já viu lá o filme tal, você gostou? E aí, o que você achou? E foi algo que a gente quis agora abrir pro YouTube, convidar todo mundo a conversar com a compartilhar gente. esse conhecimento aí, que E eu aí acho que é nós válido. convidamos, né, as meninas pra Sim. começar isso, elas toparam. Que bom. Unir os poderes. E foi isso, né, assim que surgiu. E Além Vida do longa ao Donas. Então, e tem algum livro, ou uma série, algum filme, alguma coisa que vocês querem indicar, além dos nossos filmes favoritos, vão assistir? Minha indicação é o filme A Esposa, que faz uma crítica do conceito do casamento tradicional, né? Aquela ideia de submissão da mulher, de devoção incondicional e abdicação de desejos pessoais em prol da família. A protagonista é interpretada pela Glenn Close, que tem uma atuação sensacional. Inclusive, ela ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz em drama através desse filme. E na história, a protagonista ela carrega um peso dessas escolhas que ela tomou durante o casamento dela, durante seus 40 anos de casamento. E eu acho interessante esse filme porque, além dele apresentar essa crítica do casamento através de uma perspectiva feminina, ele também apresenta uma protagonista que está numa faixa etária da terceira idade, né? Que eu acho muito incomum de você encontrar hoje em dia. Então fica aí a dica, que eu acho que é um filme bem legal de assistir e refletir também, né, sobre esses viés, essas nuances do relacionamento do casamento tradicional. E você, Sara? Eu vou indicar um livro para vocês. É um livro que se chama A Boa Filha. Eu não tenho certeza se ele ainda foi lançado no Brasil, mas é um livro muito legal. Ele tem protagonistas polêmicas, elas não são protagonistas perfeitas. E aí elas vivem umas tramas, um drama familiar ali, muito interessante. O livro é publicado e vendido como um thriller, mas ele não é de verdade, ele é um drama familiar. E é muito, muito legal pra gente refletir sobre quais são as expectativas familiares que a gente tem, não só como mulheres, são duas protagonistas mulheres, mas não só como mulheres, mas como sociedade, o que a gente impõe ali aos nossos irmãos, aos nossos pais. É uma história bem interessante, assim. Legal. Não, bacana. E você, Mini? Então, deixa eu pensar, né? Tem uma série que eu assisti recentemente que eu gostei muito. O protagonista não é uma mulher, mas eles tratam de questões, assim, que eu acho que são importantes para todos, que é o Sex Education. Amei ver essa série. Eu achei que toca pontos de educação sexual mesmo, que são muito bacanas e tratam de temas, assim, um pouco polêmicos, né? De uma maneira muito suave, muito bacana. E é com o principal, Asa Butterfield, sei lá como é que fala o nome dele. Mas ele era do Cabré. Outro filme lindo, gente. Quem quiser também ver. fez o Menino Pijama. Exatamente, É isso mesmo. Nossa, Gente, ele aqueles é olhos azuis ali. Não, é? e é engraçado porque ele é tipo aquele menino purinho, né? Que parece, aí é legal ele ser. Mas é uma série muito legal, tá na Netflix agora, Sex Education. Quebra esse tabu, né? Que todo mundo, tipo, tem vergonha, principalmente na adolescência, de falar sobre isso. Ou, às vezes, não teve essa conversa com os pais ou com pessoas mais próximas. E é Eu legal. só vi trailer, eu não assisti a série. Nossa, parece ser bem legal. muito bom. E é isso. Acho que é isso, né? E uma dica, podem ler Orgulho e Preconceito. Ah, por favor. Sim! Provavelmente o vídeo do canal sobre isso já saiu, mas se não saiu ainda,
Fiquem esperando porque vai sair e não deixem de ler a obra e de acompanhar e todas as adaptações que ela teve ao longo desses 200 anos que ela Eu ainda tá quero aí no ler o mundo. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu Também ainda não li, adoro eu quero zumbi, ler. gente. E é isso. E é isso, gente. Então, se quiser saber mais sobre a gente, siga a gente lá no Instagram. Acompanhe nosso canal, né, no YouTube e fique ligado aqui também no nosso podcast. Não deixem de se inscrever aqui e deixar E seu se- like, porque esse podcast também tá no YouTube. A gente não sabe se vai sair em outro lugar, mas no YouTube vai E sair. se tiver alguma dúvida também sobre alguma questão do que a gente discutiu aqui, como que foi de carreira, de coisa assim, depois da faculdade ou durante a pode perguntar faculdade, se você tá querendo... coloca a pergunta aí que a gente né? continua a conversa nos A conversa, comentários. exatamente, isso aí. E se quiser, a gente faz até um outro vídeo tentando ver como que tá o curso agora, tirando mais Sim, a dúvidas. gente pode tentar trazer gente que ainda tá estudando no curso, porque faz um tempo que a gente se formou em 2016, vamos fazer 3 anos. Mas a gente ainda tem contato com algumas pessoas que estão no curso e que podem dar um panorama mais atual do que está acontecendo na UFMG lá. Exatamente. Então, se você quer cursar aí o que você gosta, vai em frente. É isso. Vai em frente. Tudo dá Valeu, certo, até a gente. próxima, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.